Bom dia. Os irmãos, me dêem licença aqui que eu cantei com muita empolgação. Valeu. Eu devo pedir perdão aos irmãos. Admitir que eu trapacei um pouquinho, que a gente estava cantando, eu quero ser uma bênção para você, o aceitando assim como és. Eu estava sentado do lado da Renata. Aí foi muito fácil, né? Foi meio roubado assim. Da próxima vez a gente muda de lugar, né? Para exercitar o cristianismo. Porque além do relacionamento saudável de namoro, noivado, casamento, etc. e tal, existem os outros relacionamentos na igreja, né? Então, da próxima vez, vamos combinar, ok? A gente fez meio torto, né? Perto de quem a gente gosta, vamos para quem a gente não gosta, ok? Chega perto da pessoa que você acha chata e canta isso para ela, tá bom? Aí vamos ver, né? Quem são os chatos da igreja. Não venha ninguém cantar para mim. Nós vamos abrir a Bíblia em Efésios no capítulo 5. Vamos refazer a leitura que fizemos no início, mas dessa vez a partir do versículo 1. É a partir desse texto que vamos estar baseando as nossas reflexões na manhã de hoje. Efésios 5, 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Vamos orar. Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus, porque Ele nos dá tudo o que precisamos. Nesse momento precisamos, Senhor, da Tua verdade para sermos libertos. Libertos das mentiras que o mundo conta, libertos das ilusões e desilusões da vida, libertos de nossos próprios pensamentos cíclicos recorrentes que nos aprisionam ao mundo e nos aprisionam às riquezas e à cobiça dos olhos e à concupiscência da carne. Deus, liberta-nos disso com a Tua verdade, Deus, nós te pedimos, liberta-nos disso com Teu Filho, com a revelação de Jesus, com as coisas que Ele nos ensina e nos ministra nos corações. Para tanto pedimos, Senhor Deus, perdão por nossos pecados. Pedimos que sejamos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que o Espírito Santo esteja no nosso meio, dentro de nós, entre nós, falando a nós, para que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, neste dia, amanhã e pelo resto de nossas vidas, Senhor. Que possamos ser humildes e mansos de coração para aprender com Teu Espírito, Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos um conceito estabelecido que a gente vai trabalhar, uma frase pronta, mais ou menos, né? E eu gostaria que os irmãos estivessem repetindo comigo. Sei que, né, às vezes repetir é chato, mas vamos trabalhar juntos, né? Vamos ser bênçãos uns para os outros. Quando a gente repete, a gente se lembra melhor. Quando a gente repete, a gente participa daquilo que está acontecendo. Vamos repetir. A frase é a seguinte, eu vou falar, depois a gente fala juntinho, tá bom? A igreja deve servir como fonte de lucidez e segurança em um mundo cada vez mais caótico e violento. Uma frase um pouquinho grande, mas a gente faz em partes, ok? Vamos lá. A igreja deve servir como fonte de lucidez e segurança em um mundo
cada vez mais caótico e violento. Nós descobrimos o segredo da igreja irresistível. A cada semana temos refletido sobre como a igreja pode se tornar irresistível para Deus, irresistível para os anjos, irresistível para os próprios membros da igreja, para que então, só depois disso, se torne irresistível para o mundo. Falamos sobre o perdão, falamos sobre a humildade, falamos sobre o amor e agora precisamos falar sobre os relacionamentos saudáveis do tipo que só se pode encontrar na igreja. Na igreja onde tem Jesus, na igreja onde tem o Espírito Santo de Deus. Nesse texto de Efésios, no versículo 3, o apóstolo Paulo está sendo muito radical. Ele fala, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. É um monte de nem, é um monte de não, é um monte de não faça isso, não fale disso, não lide com isso, não pense nessas coisas, não pense nisso, não deixe que isso controle a sua mente, não permita que os seus pensamentos sejam povoados por cobiça, por inveja, por imoralidade, por impureza de qualquer natureza, porque essas coisas destroem a igreja por dentro. Então não pense nisso, não falem disso, não mencionem. Agora, por que Paulo está falando de maneira tão grave? Porque às vezes a gente pensa, né? Eu já pensei muitas vezes comigo mesmo. Uma coisa é você pensar em pecar e ter vontade de pecar, e outra coisa é você pecar de fato. E às vezes a gente pensa que só tem problema quando a gente vai e faz a coisa, né? Às vezes a gente crê que tem problema quando a gente vai e mata uma pessoa, né? Murros, pontapés, pauladas, com tiro, facada, esganando a pessoa. Às vezes eu penso nisso, né? E às vezes a gente pensa que a gente só está errado se foi matar o cara de verdade, o cara ou a careta, né? Mas Jesus fala, olha, se você olha para uma mulher com intento de desejá-la, você já cometeu adultério com ela. Se você chamar o seu irmão de idiota, então você será réu de juízo. Se você se irar contra o seu irmão, você já é homicida no seu coração. Jesus está falando que o problema ele é muito profundo, ele é um problema da alma humana. Nossa alma se afastou de Deus. Nós não temos dentro de nós qualquer coisa que seja útil para Deus. Então Deus tem que nos dar tudo. Ele nos dá a fé, para começar. Nós querendo nos dar o Espírito para a gente aprender. A gente aprendendo, Ele nos dá intrepidez e perseverança. Ele nos dá um ministério, nos dá uma coisa para fazer. Ele vai nos dando as coisas, porque nós, em relação a Deus, não temos nada. Não somos nada. Então Paulo traz essas palavras gravíssimas, porque ele começa o texto falando, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo fala que o nosso padrão de vida tem que ser Jesus. Nosso padrão de vida não tem que ser classe média. Nosso padrão de vida não tem que ser comida gostosa. Nosso padrão de vida não tem que ser carro do ano. O nosso padrão de vida tem que ser Jesus. E o padrão de vida de Jesus não é nem rico nem pobre. Porque Jesus comia com rico e depois Jesus ia para o deserto não comer nada. O padrão de vida de Jesus é o amor. É a humildade. O padrão de vida de Jesus é não haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Opa, quase caí.
tem um degrau invisível, né? Eu acabei de aprender isso. Quando a Bíblia fala da igreja, ela não vai usar muitas vezes a palavra igreja. Tem todo tipo de terminologia para falar do cristão. Uma dessas palavras é cristão. Outra dessas palavras, da expressão, é os do caminho, como o pastor Jonatas falou no EBD hoje. A gente estudou o livro de 3 João no EBD hoje, e a gente descobriu que em 3 João não consta cristão, ou crente, mas consta amados, consta filhos, consta fiel, aquele que é fiel, e de maneira mais destacada consta os que estão na verdade, ou ainda os que são da verdade. A Bíblia tem muitos jeitos de se referir a nós. E é muito interessante a maneira como a Bíblia se refere a nós, porque sempre que a Bíblia fala de nós, ela está revelando algo que nós devemos ser. Nesse texto de Efésios, a Bíblia fala que devemos ser santos. Mas ela não só fala, sejam santos, ela também fala, mas sede santos, pois sou santo, diz o Senhor. A Bíblia fala, não faça isto, porque isto não é próprio para quem é santo. Ela já toma a santidade como um pressuposto para falar de nós. Se você é santo, se você é de Deus, então você não vai fazer essas coisas, porque essas coisas não combinam com quem é de Deus. Como sermos santos? É muito fácil. O texto fala, sejam imitadores de Deus. Deus é santo. Toda a santidade é de Deus. Vem de Deus, pertence a Deus. Como sermos santos? Imitando Deus. Imitando Jesus. Fazendo o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele faria. Falando o que Ele falou, o que Ele fala, o que Ele falaria. A Bíblia também nos ensina, no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 9, o sentimento que Jesus tem em relação a seus discípulos. Jesus fala, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. E não tem outro. Não tem. Você procura na Bíblia. Jesus não dá outro mandamento. Não fala do sábado. Não fala da lei, do que você deve comer. Não fala das datas festivas, dos cultos, do templo. São temas que vão aparecer de vez em quando. Mas Jesus, ele pressupõe que o povo conhece a lei. Ele entende que quem está ouvindo ele sabe que Moisés escreveu que casamento é bom e divórcio é ruim. Ele sabe que o povo entende que Moisés escreveu que casamento é bom e adultério é ruim. Que a vida é boa e que o homicídio é ruim. São coisas básicas. Jesus não vai passar muito tempo falando disso. Ele passa um certo tempo, no Sermão da Montanha, para abrir a mente das pessoas. Para falar, olha, vocês aprenderam isso, mas eu estou falando outras coisas. Você aprendeu que se você não passar a mão na mulher do seu irmão, você está certo. Mas eu estou dizendo que se você olhar para ela com desejo no seu coração, você já pecou. Jesus, ele vai extrapolando a lei de Moisés para trazer realidades espirituais. Porque a lei de Moisés é uma lei social, uma lei relacional, uma lei para as pessoas conseguirem conviver. Jesus não está falando de convívio, Jesus está falando de relacionamento com Deus.
Agora, quando Jesus vai dar um mandamento, em vez de interpretar os mandamentos antigos, o mandamento que ele dá é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Não existe amor maior que este, dar a vida por seus amigos. É um amor sacrificial. Estamos estudando sobre a igreja irresistível e entendemos que a igreja irresistível tem algumas características, e hoje falamos que a característica da igreja irresistível é ter relacionamentos saudáveis, é ter relacionamentos de lucidez em um mundo cheio de ilusão, de mentira, de loucura. Ter relacionamentos de segurança e de confiança em um mundo caótico e violento. Devemos aprender com Jesus porque não vamos aprender com ninguém mais. Nenhum exemplo histórico. Nem a Madre Teresa, e nem o Gandhi, e nem o Mandela, e nem o Martin Luther King, nem Bernie Sanders, sei lá qual é o seu herói, nem o Super-Homem, nem o Batman. Não existe ninguém que vai te ensinar a como se relacionar dessa maneira perfeitamente saudável que a Bíblia ensina. Não existe. Existem algumas pessoas que falam um pouco sobre moralidade, né? Confúcio fala sobre moralidade, né? O Lao Tzu, né, fala sobre você ser manso, sobre a força que existe na fraqueza, mas Jesus ele chega, ele vem falar de amor e de sacrifício. Ele vai mostrar um amor que, em primeiro lugar, é um amor que abre mão. Porque Jesus abriu mão da sua glória. A gente não canta isso? Também é verdade bíblica, né? Ele abriu mão de tudo que ele tinha no céu. E o que Jesus tinha no céu era muita coisa, porque como co-criador de todas as coisas, juntamente com Deus, Jesus tinha todas as coisas. Todo o mundo, todo o universo. Ele era desde o princípio, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele abriu mão de tudo, absolutamente tudo. Ele não abriu mão de dinheiro, de conforto, não. Ele abriu mão da adoração dos anjos para nascer num buraco sujo de cocô de cavalo. Porque é isso que é um estábulo, né? Principalmente você pensa na Palestina, né? Eles eram no subterrâneo por causa das tempestades de areia. Nasceu na Maria sem nenhuma ajuda, pobre, colocado na manjedoura, neném recém-nascido colocado num lugar onde se dá de comer para os animais, cama de palha. A oferta que os pais deram pela circuncisão de Jesus foi a oferta mínima possível, porque eles não tinham dinheiro para nada. E Jesus se submete a isso, porque ele entende que o amor é sacrificial, que não existe amor sem sacrifício. Não existe amor sem você abrir mão das coisas que você quer, que você gosta, que você tem. Não existe isso. Ninguém ama a Deus e vive do mesmo jeito. Ninguém ama a Deus e retém aquilo que lhe é precioso. Tem pessoas que amam o dinheiro e creem que amam a Deus, mas não conseguem abrir mão do dinheiro. Tem pessoas que amam os relacionamentos que constroem na vida, e às vezes Deus fala: não é esse relacionamento que vai te remir. Esse relacionamento está sendo tóxico para a sua vida. Deus fala não, mas a pessoa não consegue abrir mão porque ela ama aquilo mais do que a Deus. Às vezes as pessoas amam o seu próprio intelecto mais do que Deus. Então, quando Deus revela na Bíblia que as coisas são de um jeito e a pessoa pensa de outro, não consegue abrir mão. No momento em que começamos a amar, começamos a abrir mão de algumas coisas. Aquele que não abre mão não está amando.
O primeiro princípio bíblico dos relacionamentos saudáveis é esse: abrir mão. Saber que você está numa igreja, num agrupamento de santos em Jesus, mas que nem todo mundo é perfeito. Ser tolerante, ser paciente, ser manso. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo 14. A partir do versículo 15. Uma leitura um pouco extensa, mas o texto é autoexplicativo. Paulo está falando sobre uma contenda que havia na igreja. As pessoas estavam debatendo se pode comer carne dedicada aos ídolos ou não. Quanto a isso, Paulo fala: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Paulo ele traz uma noção radical aqui. Ele fala: se o que você faz na sua consciência diante de Deus escandaliza o seu irmão, não faça isso. Abra a mão. Abra a mão por amor. Deixa quieto. Não destrua o que Deus está fazendo no mundo por causa de comida. Não destrua o que Deus está fazendo no mundo por causa de roupa. Não destrua o que Deus está fazendo no mundo por causa de boné, ou chinelo, ou bermuda. Não destrua o que Deus está fazendo no mundo por qualquer razão que seja. Por mais correto que você se pense, por mais que sua consciência esteja tranquila, não destrua o que Deus está fazendo no mundo. Abra mão. Abra mão de estar certo. Ame. Amar é mais importante do que estar certo o tempo inteiro. Ninguém consegue estar certo o tempo inteiro, sabia disso? A Bíblia fala, todos pecaram. Pecar é estar errado, de uma maneira mais básica. Então o que Jesus fala é amem, amem. Aprenda a abrir mão das suas opiniões. Aprenda a abrir mão dos seus conceitos. Aprenda a abrir mão das coisas que você aprecia. Ame. Tenha amor. É assim que se constrói relacionamentos saudáveis na igreja. Outra referência para aqueles que estão anotando, a ler em casa, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 22, também fala sobre esse assunto. Mas nós vamos reler o versículo 19 de Romanos 14, que fala: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. É um esforço. O relacionamento saudável não acontece por acaso. Você precisa se esforçar para manter a paz, para que as pessoas sejam edificadas. Não para destruir. Não. Destruir não. Destruir é a missão do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Você é para manter a paz e para edificar. É assim que nós mantemos relacionamentos saudáveis.
ainda meditando sobre a destruição, devemos entender que o segundo preceito bíblico dos relacionamentos saudáveis é abster-se do julgamento. Carta de Tiago, no capítulo 4, versículos 11 e 12, está escrito: irmãos, não falem mal uns dos outros. Vou dar uma pausa aqui para comemorar o fato de que tem muitas pessoas me acompanhando na minha campanha de zelo apostólico contra a fofoca na igreja, né? Eles mudaram a letra da música para falar contra a fofoca. Eu acho isso sensacional, porque parece que tem um nome muito besta, né? Fofoca, parece, não passa ameaça, não parece que é um instrumento do diabo para destruir a igreja de Deus, né? E para tolher o ministério no mundo, mas né? E a gente precisa ter essa dimensão, esse conhecimento espiritual do que está acontecendo quando a gente fala mal dos outros. E o texto que fala sobre isso é Tiago capítulo 4. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você? Você não é Jesus. Todo julgamento e toda autoridade foram colocadas sobre Jesus. E a coisa bonita disso é que quando eles oferecem a mulher adúltera para Jesus apedrejar, ele fala: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí o pessoal foi embora. O que eles não sabiam é que existia uma pessoa lá que podia tirar a primeira pedra, que era Jesus. Ele era a única pessoa que tinha o direito de apedrejar aquela mulher. E se ele quisesse, ele faria. E se tivesse feito, estaria certo, mas não fez. Entenda isso. Se quisesse, faria. Se tivesse feito, estaria certo, porque ele tinha o direito, porque ele não tinha pecado. Porque aquela era a punição prevista na lei de Moisés, de fato. Mas Jesus não quis estar certo. Depois que todos vão embora, ele pergunta para a mulher: onde estão aqueles que te condenavam? Eles foram embora. Jesus fala: eu também não te condeno. E essa é a coisa mais bonita para você ouvir de Jesus, porque só Ele pode te condenar. Se Jesus um dia quisesse mandar cada um de nós para o inferno, você sabe que Ele poderia. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Ele tem poder sobre o próprio diabo, a morte, os demônios. Porque quando Ele fala para o demônio sair, ele sai. Ele não faz malcriação, ele sai. Obedece Jesus. Jesus tem todo o poder, inclusive para julgar. E Tiago fala: só existe um que pode julgar. O nome dele é Jesus. Quem é você? Não sou Jesus. Então não julgue. Porque quando você julga, você está julgando a lei. E você não é maior que a lei. A lei vem de Deus. Você não retira da lei, você não retira da Bíblia o que você não gosta. Sabe quem muda a lei? Jesus. Aquilo que Jesus fez, nós podemos fazer. E aquilo que Jesus não fez, nós não podemos fazer. Tem gente que gosta de extrapolar. Jesus era o cara do amor, amava todo mundo. Ele era joia, style, ele era amigo de todos. Extrapola isso para querer dizer que Jesus aprovava a vida de todo mundo. E que se a gente for como Jesus, a gente não acredita mais em pecado. Não é isso. Entendeu errado. O pecado existe, mas a gente não condena a pessoa, porque a gente não tem poder para fazer isso.
Jesus não aprovou a vida de pecado daquela mulher. Quando ele despede aquela mulher, ele não fala, falou, até logo, joia, vai lá, adultera mais, viva a sua vida de pecado, viva a sua vida de devassidão, vai lá ter mais 8 maridos, além dos que você já teve. Jesus fala, vai, não peques mais. Porque ele tem um poder para julgar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque ele criou o mundo. E aquele que criou o mundo sabe as regras do mundo. E se aquele que criou o mundo fala que algo é pecado, aquilo é pecado. Se aquele que criou o mundo fala que algo é errado, aquilo é errado. Ele sabe por que é errado. Ele sabe por que é ruim. No mundo nós vamos para os lugares e nós somos julgados por todos os lados. Eu tenho uma tendência geral de não me vestir muito bem, porque eu não tenho olho para essas coisas, né? Então, às vezes eu vou para os lugares e eu me sinto muito julgado, sabe? As pessoas olham para mim daquele jeito, esse cara aí, tá entendendo? Às vezes também, né? A gente coloca uma roupa suja por engano. Ninguém é perfeito, né? Tem uma mancha aqui, de onde ela veio? Não sei, mas eis que está, né? E por onde você vai, as pessoas te julgam por qualquer coisa que seja. Por como a gente se veste, por como a gente fala, por como a gente anda, o que a gente faz da vida. Às vezes o pessoal me pergunta o que eu faço, eu fico meio temeroso, assim, eu vou falar, eu sou ministro de discipulado, né? Parece um negócio bem julgável, né? As pessoas vão julgar. Eu falo, não me envergonho do evangelho, para que Jesus não se envergonhe de mim. Mas às vezes eu fico meio assim, tipo, o que essa pessoa vai pensar de mim? Quando a gente está no mundo, a gente está sendo julgado o tempo inteiro. O único lugar onde não existe juízo é na igreja. Às vezes as pessoas falam, não, eu não vou na igreja porque lá vou ser julgado. Eu vou para a balada. Então, vai lá na balada, ok? Vai lá na balada de terno e gravata com a sua Bíblia, não bebe nada. E vamos ver o julgamento que você não vai passar, porque eles não julgam ninguém, né? É muito fácil não julgar quem está fazendo a mesma coisa que você. Muito fácil não julgar quem concorda com você. Quem está ali, no mesmo pecado, na mesma prática. O pessoal do mundo faz isso. E eles vivem na ilusão de que não existe julgamento. Mas quando a pessoa vem para a igreja, aí ela percebe o que é não ser julgado. Porque ela se vê errada diante de Deus e amada diante dos irmãos. Coisa bonita, né? Bíblia. Maravilhosa, né? Existe apenas um lugar no mundo no qual o julgamento não cabe. Esse lugar é na igreja, porque Jesus decidiu não julgar ninguém. Ele podia, mas ele decidiu não fazer isso. Ele guardou o julgamento para o último dia. E até então a gente vive em paz. Não em paz com o pecado, em guerra com o pecado, mas em paz uns com os outros. A igreja é o único clube exclusivo do qual qualquer um pode participar. Não importa o passado da pessoa, não importa o estado emocional, mental, físico, espiritual da pessoa, qualquer um pode entrar na igreja e ser parte da igreja. Qualquer um, a qualquer hora. Então não julgue, não destrua o que Deus está fazendo no mundo com o seu julgamento, porque o seu julgamento não é correto. Não importa se você está com a Bíblia do seu lado. Jesus não julgou, então não julgue você. Você não precisa aceitar o pecado, você não precisa abraçar o pecado, você não precisa incentivar o pecado. Você precisa aceitar a pessoa, abraçar a pessoa e incentivar a pessoa em sua caminhada cristã. Quem julga o pecado é Deus. Deus conhece o pecado que está no coração. Às vezes a pessoa que parece muito pecadora não é tanto. Às vezes a pessoa que parece pouco pecadora é muito mais. Existem pecados que brilham no olho. A gente vê, que pecadão. Né? O que ele fez? Ele traiu a mulher. Nossa, que pecado grande. O que o outro fez? Ele mentiu para a mãe dele. Deixa, menino, moleque, adolescente, faz parte. Né? O que ele fez? Sonegou imposto. Mas esse governo também rouba tudo. Ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Né? Vai ficar
uma eternidade menos 100 anos no inferno, né? Ou vai ter 100 anos de vida eterna no céu, não sei como isso funciona, né? Mas é pecado, não aceite o pecado, mas a pessoa é importante para Deus, e tem que ser importante para nós também. E último, terceiro princípio bíblico dos relacionamentos saudáveis: primeiro, abrir mão; o segundo, abster-se do julgamento. Os dois parecem semelhantes, mas nem sempre. O terceiro é a santidade. Vamos abrir no livro de Judas, ó que delícia. Os versículos 22 e 23. Como nós lemos no início, o apóstolo Paulo fala: entre vocês não haja sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer imoralidade, nem qualquer cobiça, nem nada disso, porque isso não é próprio para os santos. E o Judas, ele escreve assim: como a gente vive, né? Essa é uma boa pergunta. Você tem que aceitar a pessoa, abraçar a pessoa, receber a pessoa, mas não aceitar nem abraçar o pecado dela. É muito difícil fazer isso. Você tem que ter equilíbrio espiritual, porque por um lado é perigoso você afastar a pessoa, por outro lado é perigoso você abraçar o pecado. As duas coisas são ruins. As duas coisas destroem o que Deus está fazendo no mundo. Como é que você faz isso? Judas fala: tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Olha que coisa doida, é o único texto no Novo Testamento que fala assim de roupa. E por que Judas está falando disso? Ele está falando exatamente da nossa situação. Ele está vivendo uma situação muito semelhante à nossa. Ele está falando: você precisa amar as pessoas, você precisa receber as pessoas, você precisa ser misericordioso com as pessoas, mas não mexa no que aquela pessoa está mexendo. Não se envolva no pecado, não se envolva nos ideais que aquela pessoa tem, que são demoníacos e que ela quer trazer para a igreja. Odeie tudo o que é contaminado. Mostre só misericórdia em relação àquela alma. Você precisa ser santo. Santo. O único que limpa o outro se sujando é Jesus, que levou sobre si os nossos pecados. Se a gente se suja, a gente não está ajudando ninguém. Se a gente entra na mesma vibe, se a gente entra nas mesmas ideias, se a gente entra na mesma vida de pecado, a gente não está salvando ninguém, a gente está só se perdendo mesmo. Santidade. Entre vocês não haja sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer tipo de impureza e nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Quando nós não julgamos, isso não quer dizer que nós abandonamos os padrões morais pelos quais o julgamento existe. Quer dizer que nós aceitamos a pessoa com suas falhas, entendendo que nós mesmos muitas vezes falhamos também. Aceitar que o outro é imperfeito, assim como nós somos imperfeitos. Por fim, a igreja deve servir de fonte de lucidez e segurança em um mundo cada vez mais caótico e violento, como nós falamos no início. Os relacionamentos da igreja devem ser fonte de lucidez e segurança para um mundo cada vez mais caótico e violento. A igreja deve ser um espaço espiritual, onde não há lugar para o lixo cultural do mundo, onde não há espaço para que o inimigo das nossas almas roube a nossa sanidade ou manche a nossa imagem como criaturas de Deus.
O relacionamento saudável da igreja com o mundo é em santidade da parte da igreja. E isso é inegociável. Nós não negociamos o que Deus nos ensinou. Nós não negociamos a santidade. Nós não negociamos as verdades reveladas na Bíblia. Nós não negociamos a exclusividade de Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, o único legislador e juiz. Não negociamos nenhuma dessas coisas. Antes, mostramos misericórdia com temor, odiando tudo aquilo que é contaminado pela carne. Este é o segredo que a Bíblia tem para você se relacionar de maneira saudável com aquele que não acredita. Abra mão, abstenha-se do julgamento, porque ele pertence a Jesus, e viva em santidade. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que Deus quer nos ensinar hoje, que nós possamos aprender segundo a graça dele. Vamos orar. Graças a Deus pela palavra, graças a Deus por Jesus, graças a Deus por estarmos aqui, estarmos juntos, estarmos unidos no mesmo propósito, no mesmo lugar, no mesmo sentimento. Que o Senhor possa nos ensinar, Deus, a ter esse equilíbrio espiritual. Não julgar, não abraçar o pecado. Ajuda-nos, Deus, a viver como Jesus viveu, santo, puro, imaculado, no meio de um mundo de escuridão, no meio de um mundo de podridão, no meio de um mundo de lixo, de miséria espiritual. Que nós possamos ser como Jesus e mantermos-nos puros, andando no meio dos impuros, Deus. Possamos ser santos, como o Senhor é santo. Que o Senhor possa modificar o nosso meio de nos relacionarmos, mudar o nosso coração, para que em nosso meio não haja sequer menção de imoralidade sexual, qualquer tipo de impureza ou cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos, Deus. E o Senhor, quando olha para nós, vê pessoas santas, e muitas vezes a gente não entende isso, porque vemos o nosso próprio pecado, mas sabemos, está escrito que o Senhor lança nossos pecados no mar do esquecimento. Quando olha para nós, vê santos. Que possamos, Senhor Deus, ter essa santidade, ter esse compromisso com a Tua palavra, esse compromisso com a Tua verdade. Em nome de Jesus, Deus.